Fala, gente, tudo bem? Vou gravar um videozinho aqui, deslocando, né, mais uma vez. Deixa eu ver se tá bom aqui, pra vocês verem também onde a gente vai passando, né, pra não ficar tedioso o vídeo aqui. Quando a gente vai falando, vocês vão vendo aqui pra onde a gente vai passando, pra onde eu vou passando, né. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o filme A Forja, né? A pessoa tá falando bastante aí sobre esse filme. Deixar minha opinião aqui, se vale ou não vale a pena ver esse filme. Se você já viu, deixa teu comentário aí. O que tu achou do filme? Tu achou legal, se vale a pena ver, né? Vou falar um pouquinho, não vou, já vou dizer aqui, eu não vou dar spoiler, tá, do filme pra quem não viu ainda, então pode ficar tranquilo, pode assistir aí que eu não vou dar spoiler nenhum de nada que seja importante do filme aí pra não perder a graça, né? Porque não tem nada pior do que chegar alguém e te dar o final do filme, né? Ou contar um momento emocionante ali que acontece, né? Como lá, fundinho lá, pessoal, ó, Rio Guaíba, ó, pra quem não é de Porto Alegre, dá pra ver um pedacinho dele aqui. Tô saindo agora do centro de Porto Alegre. Tá. Deixa eu virar aqui e mostrar pra vocês. Aqui, rodoviária de Porto Alegre, tá? A gente vai passando do lado aqui, ó. Essa é a rodoviária de Porto Alegre, gente. Que ficou tudo inundado. Pouco tempo atrás aí ficou tudo inundado. A gente vai passando aqui, dá pra ver, né? Saindo do centro de Porto Alegre agora, em direção à Zona Norte. Aí meu trabalho, né? A gente tem loja, onde fica a loja aí. Estamos aqui então, gente, em deslocamento, trânsito pesadão, pesado. Sempre essa hora de trânsito é pesado, né? Normal. Então tá, gente, falar um pouquinho aí do filme. O filme A Forja é filme cristão, né? E a gente assistiu ele com o pessoal da igreja aí, outro casal de amigos nossos. E vamos lá, o que eu achei do filme, né? Vou deixar pra falar o que eu achei mesmo no final, tá? Mas assim, o filme ele é bem temporal, né? Bem de agora, assim, o filme ele fala bem de coisas da nossa realidade de hoje, né? Realidade de hoje em dia, das coisas que tem acontecido hoje em dia, né? E o foco principal é em cima de um jovem, né? Um garoto jovem. Ele tem 19 anos ali, tá completando 20 anos. Tá numa fase. Aqui no Brasil a gente tem uma frase, né, que tá ficando popular, que é os nem, né, que nem trabalha nem estuda. E esse garoto é isso, né? No começo do filme ali, ele é um nem trabalha e nem estuda. Ele tá ali naquele período de transição, né? E uma coisa legal da gente falar também, né, que é normal. Não sei se é normal, mas pelo menos é comum. Os homens, eles amadurecem mais devagar que as mulheres, né? Não é verdade? Se tu concorda comigo ou não concorda, comenta aqui embaixo. Homem amadurece mais rápido ou mais devagar que as mulheres? Eu acho que amadurece mais devagar, viu? E esse garoto aí, ele tem 20 anos e ele tá ali, terminou o colégio,
período aí, cara, de transição da vida. Ele ainda não é um adulto, né? Mora com a mãe e tal. E a mãe dele é cristã, mas ele, cara, ele não quer nada com nada. Ele não quer igreja, não quer trabalho, enfim. Fica em casa ali e tal. Mas dentro desse contexto aí existem as mazelas, né? Dele também, né? E assim, o filme vai girar em torno do protagonismo total em cima desse garoto aí. Não quero me aprofundar muito aí pra não contar, né, o que vai acontecer, né? Mas assim, então o filme vai falar bastante assim sobre as coisas que acontecem hoje em dia, né? Como o jovem ele tem sido impactado, né, com as coisas do dia a dia, com a modernidade, né, como ele pode ser influenciado pro bem ou pro mal. E aí o filme vai desenrolando dentro desse enredo, né? A mãe dele, ela é divorciada. E cara, uma coisa louca desse filme é que é o seguinte, eu e minha esposa, ela tem um filho de 19 anos, né? Meu enteado é como se fosse meu filho, né? Meu enteado. E ele tem 19 anos e, cara, tinha muita coisa que era muito parecida, muito parecida mesmo. Muito parecida com as coisas que acontecem lá em casa. A gente ria muito porque, cara, a gente fala, meu Deus, esse filme foi gravado lá em casa, né? Não é possível. As coisas que o moleque, o camarada lá fazia e como a mulher respondia ali, a mulher do filme, né? A atriz respondia, o que ela falava pra ele. Como ele responde, cara, era igualzinho lá em casa, era impressionante, minha esposa ria demais. Tem uma hora até que ela, o ator do filme, né, o protagonista, ele falou alguma coisa pra mãe dele ali, e daí a minha esposa respondeu pro ator, assim, como se fosse ela, e a atriz do filme falou exatamente o que a minha esposa tinha falado antes, mas assim que ela tava copiando. Não, tá de sacanagem, cara, não é possível. Então assim, pra gente entender assim que o filme tem muitas coisas bem reais assim do dia a dia, muito parecida com o dia a dia mesmo, tá? E claro, né, como todo filme aí cristão mostra ali, vai mostrar no meio do filme ali um enredo todo cristão, algumas coisas que vão acontecer na vida do rapaz ali, né? Desenrola uma história, tá? Sobre o que eu achei do filme, tá? Agora aqui, o que eu achei do filme, tá? Em resumo, assim, que tava todo mundo falando muito desse filme, né? Todo mundo falando bastante desse filme aí. Deixa eu ajeitar aqui, cara, não tá legal. Do lado aqui, onde vocês estão vendo aqui do lado, isso aqui é o trem, a gente chama de trem, que é metrô, né? Metrô, deixa eu ir pro meio aqui. Posicionar no meio aqui que é melhor. Então assim, sobre o filme, né? Voltando, desculpa aí. Sobre o que eu achei do filme, tá? Agora, se meu resumo, tá? Se eu fosse um crítico de cinema, que não é o caso. Tá todo mundo falando muito desse filme aí no meio evangélico, né? Meio cristão aí. Todo mundo falando muito. Que é o filme, vamos ver o filme tá no cinema, né? De verdade, eu esperava um pouquinho mais, tá? Vale a pena ir ver o filme ou não vale, Rodolfo? Cara, vale a pena, com certeza. Qualquer filme cristão, a maioria, né? Não é qualquer, tá? Mas a maioria dos filmes cristãos são muito bons, tá? Então, assim, sobre o filme não tem nenhuma heresia, tá? Dá pra ver tranquilo, não tem nada que a gente possa dizer ali que é uma heresia, que a gente não indicaria a ver, porque não faz sentido nenhum. Mas eu esperava um pouco mais do filme, tá? Eu achava que ele ia um pouco mais
mas mesmo assim vale muito a pena ver o filme, tá? Porque, pelas coisas que eu falei antes, porque o filme ele tem muito a ver com o nosso cotidiano do dia a dia, sabe? Se você é jovem, cara, tem que ver esse filme. Olha o filme que vale muito a pena, tá? Se você tem um filho jovem em casa ali, na fase já no final da juventude, indo pra fase adulta, ou até mesmo um adolescente, né? Olha esse filme também. Eu super indico, tá? Se você tem convívio com algum jovem, olha esse filme, muito legal, tá? Mas eu esperava, de verdade, eu esperava um pouco mais, tá? Porque assim, o que acontece, né? Muitas vezes a gente sai de um filme cristão com algum ensinamento muito poderoso, né? Sobre alguma coisa de uma forma que... Esse filme até tem uma coisa muito legal, um ensinamento muito poderoso sobre alguma coisa que eu não vou falar aqui, que é legal, quero que vocês vejam o filme, que é até algo que eu já falei aqui no canal aqui, que eu tinha falado antes, mas é meio raso, assim, não vai tão profundo nisso, né? Pra mim pelo menos não impactou. Mas de repente, se tu é um jovem e tu vai ver o filme, isso vai te impactar, né? De repente não impactou a mim porque eu já passei dessa fase, né? Então vale muito a pena, tá? Porque principalmente por esse ponto forte do filme, ele retrata muito bem a realidade, tá? Principalmente da parte no início do filme, ele retrata muito bem a realidade. Só achei que do meio para o fim ele não conseguiu retratar tão bem assim a realidade. Eu achei que as coisas fluíram de uma maneira muito fácil, sabe? Que, cara, gente, quem é cristão sabe que as coisas não são tão simples assim. Claro que, cara, também não é uma série, não daria pra eles colocarem ali um negócio tão grande, tão lógico, né? Mas, enfim, vale a pena, tá? Vale a pena. Mas eu esperava, de verdade, esperar um pouquinho mais, que nem alguns outros filmes que, né, que ficaram bem famosos, como pegar lá o Quarto de Guerra, né, que ficou mais famoso, cara, não tá ali no mesmo patamar, ou aquele filme que o camarada é bombeiro, vou lembrar agora, que ele tá pra se separar da mulher. Coloca nos comentários aqui, você deve estar lembrando aí, porque que já viu. Cara, não tô lembrando agora o nome do filme, que pena. Mas eu vou escrever aqui, tá, pra vocês o nome do filme, tá? Vou escrever aqui embaixo. Esse filme é muito bom, eles estão em crise, né? O casal tá em crise. E esse filme tem uma mensagem poderosíssima, né? Uma lição que tu pode trazer pra tua vida, assim, de uma maneira mais prática, assim, e eu acho que condiz um pouco mais com a realidade da parte espiritual, né? Que eu acho que na parte espiritual fluiu de uma maneira muito simples, principalmente para o jovem, né? Que realmente o jovem ele tem um pouco mais de resistência, né? Mas enfim, gente, era isso que eu queria falar pra vocês aqui, né? Contar um pouquinho sobre a história aí do filme, né? O que eu achei, a impressão que eu tive, né? Do filme. Olha que legal, a lua tá gigantesca, né? Não sei se dá pra ver no vídeo. Tá gigantesca a lua. Aquele negócio branco lá, cara, é a lua. Tá gigantesca, tá muito linda lá. Então assim, eu esperava um pouquinho mais do filme, mas vale a pena ver, tá? É bom o filme. É bom o filme, retrata bem a realidade do jovem de hoje em dia, das coisas, como o mundo impacta o jovem, né? Como as coisas, a tecnologia impacta o jovem, as amizades e todas essas coisas, de forma, principalmente muitas vezes de forma negativa, né? E como combater isso. Como se tornar adulto, né? É uma período de transição, né? Fala bem isso, assim, um período de transição da vida ali
da adolescência para o período adulto, que é um período de dificuldade, né? Que o jovem ele tá se encontrando ainda, né? E a gente tem visto assim que essa nova geração ela é um pouco, ela é, cara, como é que eu vou dizer isso de uma maneira mais correta? Ela é diferente da minha geração, né? A minha geração ela era um pouco, não dá pra dizer avançada, mas era, não sei se mais apressada, não sei dizer qual é a palavra correta, tá? Mas nós, né, a minha geração, com 20 e poucos anos a gente já tava bem adiantado com relação a trabalho, né? Saber o que é fazer da vida. E hoje não é assim, né? Hoje claro que tem muita exceção, né? Muita exceção, mas na maioria dos casos o jovem com 20 anos está recém pensando o que ele vai fazer, ou nem tá pensando em primeiro se divertir. E tá saindo da casa dos pais muito mais tarde, né? Muito mais tarde. O jovem ele não pensa muito em ter a independência dele, ou se pensa em não ter condição nenhuma, né? Na maioria dos casos, não tô dizendo que são todos os casos, tem muitos jovens que tem, né? Lógico. Não tô dizendo que isso tá certo ou tá errado, tá? Não tô dizendo que uma geração é melhor que a outra, não tô dizendo isso, tô dizendo que é diferente. São gerações bem diferentes, tá? A minha geração pensava totalmente diferente dessa nova geração. Essa nova geração tem outros tipos de prioridades. Tem algumas coisas que acabam atrapalhando essa nova geração. Tinha coisas que nos atrapalhavam na minha geração antes também, né? Sempre tem coisas boas e coisas ruins, né? Cada período de estação, né? Da humanidade, digamos assim, de gerações em gerações, cara. As coisas vão mudando, né? Mas enfim, gente, era isso que eu queria dizer pra vocês aí, desejar aí, que tá anoitecendo já, escurecendo, a noite bonita hoje aqui. Desejar bênçãos aí pra todo mundo, bênçãos sem medidas pra quem tá vendo aí, quem tá vendo de manhã que tem um dia excelente, quem tá vendo à noite que tem um final de noite excelente, quem tá vendo aí durante a semana, que a semana seja espetacular, uma semana de bênçãos, de vitórias. Profetizo uma vida de bênçãos aí sobre a vida de vocês, e que Deus esteja